A Luz é uma empresa que foi criada como uma empresa de software de risco em 99 e logo em 2000 já surgiu a área de previdência. Então a Luz é uma empresa bastante técnica em questões relacionadas ao mercado financeiro, investimentos, etc. Esse é o que está no DNA da empresa e a gente criou a área de previdência como um negócio, uma extensão natural das discussões de investimentos. E a gente já tem aí 15 anos de mercado. Hoje em dia, dentro da Luz, além da área de sistemas, né, que é a parte de sistemas financeiros que está aqui, e previdência, também tem uma área de consultoria relacionada a empresas não financeiras. Então, a parte de sistemas financeiros atende principalmente bancos, previdência e family office, que é a área que eu sou gestora da parte de investimentos. Obviamente atende os fundos de pensão, só que a gente só atende entidade fechada de previdência complementar. E tem a área de consultoria que atende empresas não financeiras principalmente. Dentro da área de previdência, a gente tem 4 sub-áreas, né? Colocando assim que é a parte de investimentos, a gente tem um atuário lá também, a parte regulatória que discute, né, não se fala em previdência sem falar em regulação, e a parte de monitoramento e compliance. Eu sou gestora dessas 3 áreas e tem a parte de monitoramento e compliance que está com a Cecília. Então vamos falar agora um pouco do assunto que eu vim para discutir com vocês, né? Desde o começo do ano, o que a gente observa, e aliás é um tópico que está na moda agora, é falar da questão do momento econômico em que o país está passando. Saiu o número de PIB agora essa semana, né, e ficou todo mundo comentando muito a queda do 1,7% do produto do nosso país. Na verdade, todos os trimestres desse ano a gente observa a queda do PIB, o PIB é a barra azul, consecutivas. No terceiro tri caiu ainda 1,7%, uma queda maior do que estava sendo prevista pelos especialistas do mercado financeiro. O PIB, ele é a produção do país para todas as áreas que a gente, né, que são observados gastos. Então a gente pode decompor o PIB em investimentos, consumo das famílias, gastos do governo, exportação, e a importação reduz o PIB. Todos esses outros fatores somam no PIB, tá? Investimentos e consumo das famílias responde por mais de 70% do PIB, e é por isso que eu só abri consumo das famílias e investimentos aqui no gráfico, para a gente observar como que esses 2 fatores também estão contribuindo para a economia. O que a gente observa é uma queda muito acentuada de investimentos em 2015 e uma queda bastante importante no consumo das famílias ao longo de 2015 também, e destacando que o consumo das famílias ainda era positivo no 4º trimestre de 2014. Tá? Então, se a gente observar um pouco mais, tanto a parte de investimentos quanto a parte de consumo, que explica um pouco todo o cenário econômico que está por trás e aonde estamos, para onde vamos, o que a gente observa é os investimentos, eles estão caindo por quê? Porque a produção de todos os setores da economia está negativa. Aqui a gente tem agropecuária, no primeiro trimestre ainda foi positivo, nos outros 2 foi negativo. Indústria, produção negativa desde o fim de 2014. Serviços com uma queda bem importante no último trimestre desse ano, né? E serviços era um setor da economia que a gente ainda não tinha observado uma queda tão grande, tá? Índice de confiança do empresariado negativo, muito negativo e caindo, né? A tendência é muito clara, tá? Uma capacidade, utilização da capacidade instalada da indústria está em 78%. Por que eu estou colocando isso daqui? Porque isso indica que investimentos não vai voltar a crescer tão rápido. Tá? Economia sem investimentos não se desenvolve. E investimento impacta em quê? No desemprego, na renda média do trabalhador, que também vem caindo nos últimos tempos. Se a gente está falando de desemprego e está falando da renda média do trabalhador, então a gente também está falando do consumo das famílias.
O que a gente observa em relação ao consumo das famílias? Endividamento muito elevado das famílias, tá? 61% das famílias estão endividadas, né, ou estavam endividadas em 2015. Mais importante, 23% de inadimplência. Tudo bem? É o maior percentual de endividamento desde 2005 e as famílias andam com comprometimento da renda de 22% para pagar dívidas. Isso é muito importante. Outro fator importante para o consumo das famílias, a inflação. A inflação em 10% reduz muito a capacidade de gasto das famílias. A gente vai ter um Natal bem ruim, porque as famílias estão sem dinheiro, elas têm muitas dívidas, elas têm inflação que reduz o poder de compra. Soma-se a isso, o que a gente viu no outro slide, desemprego crescente e queda da renda média do trabalhador. A pergunta que fica é, como vamos sair desse ciclo vicioso bem ruim que a gente está? O investimento ele só volta a crescer e a economia só volta a crescer e reativa a parte do consumo das famílias quando há segurança no investimento. A parte política que a gente está vivendo agora e a parte fiscal também que a gente está vivendo agora são importantes fatores para a retomada do investimento. Por quê? Além da gente estar com uma capacidade ociosa grande, nenhum investidor vai colocar dinheiro se ele não sabe se amanhã vai aumentar o imposto da produção dele, se ele não sabe se amanhã vai ter impeachment da nossa presidente, que acabou de ser colocado em pauta essa semana também. Então, existe um fator institucional que está por trás desse quadro, que enquanto ele não se resolver, a economia dificilmente vai voltar a crescer. Junto com isso, juros crescentes. Juros crescentes são ruins. Bom para plano de pensão BDE, péssimo para a economia. Os investidores, né, da economia real, eles não investem com juros altos. Por quê? Porque a todo momento o empresário ele faz a seguinte ponderação. Vou deixar meu dinheiro no CDB do banco que vai me pagar 15, ou vou investir numa nova planta, numa nova fábrica em que eu tenho que render mais do que 15, porque eu tenho que pagar minha dívida. E render mais do que 15 é muito desafiador, não é trivial. Se a gente olhar pelo lado das famílias, as famílias estão altamente endividadas. Juros crescendo, você tira ainda mais dinheiro das famílias. Então, não é bom, tá? Quando os juros vão voltar a cair? Quando a inflação estiver sob controle. Porque a inflação, eu ouvi muito alguns termos de Robin Hood aqui falando dos planos. A inflação é o pior fator para as pessoas pobres. Porque o rico, ele tem como se defender da inflação, o pobre não. O rico, ele tem à sua disposição investimentos que pagam inflação mais prêmio real. O pobre, ele não consegue nem poupar. Quanto mais ter dinheiro suficiente para investir e ter rentabilidade aí em cima da inflação alta. Tá? Bolsa. Desempenho muito ruim esse ano. Investidor estrangeiro saindo do país, e dinheiro de investidor estrangeiro é muito importante para a nossa bolsa. E, de novo, segurança institucional é importante para atrair investidor estrangeiro. Tá? Dólar subindo beneficia a exportação? Beneficia. Porém, a gente tem que lembrar que muitas empresas exportadoras têm dívidas em dólar. Então, o efeito que todo mundo fala, não, mas então o Brasil vai se recuperar a partir da exportação. Não é óbvio. Por quê? Porque se ela ganha mais em dólar, ela também está pagando mais na dívida dela. Tá? Isso é importante também. Como aproveitar esse momento? Os planos BD, como já foi colocado aqui, eles podem aproveitar esse momento de taxas de juros altas nas NTNBs para arrumar a casa.
né? Então, é um momento bom para os planos BD, por quê? Para fazer o estudo de cash flow matching, para analisar a estrutura de passivos e pagamento dos ativos e fazer títulos marcados na curva que permitem pagar a meta atuarial. E a gente observa que as taxas acima de 7% são mais do que suficientes para pagar a meta atuarial e garantir uma folga aí nos próximos anos. Isso depende, obviamente, da maturidade do plano, da necessidade de liquidez, etc. Então, há que se ponderar, não é porque as taxas de juros estão nesses patamares que eu vou pegar 100% do meu plano, dos meus recursos do plano BD e vou colocar em ativos marcados na curva. Também não posso fazer isso, tá? Para os planos CD, o cenário está muito desafiador. Tá? Muito desafiador. Por quê? Porque eu falo assim, olha, eu sou investidora, eu vou falar, não, então, se as taxas estão tão boas assim, então compra um monte de NTNB para o plano CD, põe na carteira, só que aí o que acontece? No mês seguinte as taxas sobem mais ainda. A hora que as taxas sobem mais ainda, isso na minha marcação a mercado, na conta do preço do título, o preço caiu. Então eu estou perdendo dinheiro na marcação a mercado. Bolsa está muito ruim. Então o ano está sendo muito ruim para plano CD. Fora isso, que é um dado que não está aqui no slide, mas que é importante mencionar, se a gente analisar a volatilidade dos títulos públicos, que hoje em dia têm sido mencionados como as melhores alternativas de investimento por causa das elevadíssimas taxas de juros, o que é uma pena, a volatilidade está muito alta. NTNB de longo prazo está com risco de 23%. Para vocês terem uma ideia, o risco da Bolsa é 36%. Por quê? Porque as taxas estão oscilando muito. Quando a gente olha esse cenário pelo lado dos fundamentos econômicos, os próprios gestores devem usar essas palavras, porque a gente escuta isso no mercado, a gente não tem mais relação entre as taxas que sejam justificadas economicamente. Então, da onde está vindo essa interferência toda? Do lado político, das questões de déficit fiscal, etc., que impactam as expectativas dos agentes de mercado, tá? Então, vamos falar agora dos planos da Previdata, né, em meio a isso tudo. Essa é a evolução da rentabilidade do plano BD da Previdata. Ela tem uma rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses de 10,65% ao ano. Tá? Como que está composto o plano da Previdata atualmente? Bastante em renda fixa, tem um pouco em renda variável, empréstimos, investimentos estruturados. Da renda fixa, 75% desse montante aqui está marcado na curva, a taxas muito boas, tá? A parte de renda variável tem contribuído para retirar um pouco da rentabilidade dos planos do plano BD, né? Porque tem sofrido muito, mas é uma parcela pequena. A parte da renda fixa que não está marcada na curva também tem feito com que a gente observe uma oscilação na rentabilidade dos recursos do plano BD. Por quê? Por causa desse motivo que eu falei. Você compra o título achando que já está com uma taxa ótima e se cair é bom para o plano, só que em meio a tanta insegurança a taxa sobe. Depois cai, depois sobe. Então, o que a gente observa, inclusive, é uma alta da rentabilidade da Previdata no plano BD nos últimos meses. Tá? Isso é muito importante. Plano CV. O que a gente observa no plano CV? A rentabilidade da Previdata no plano CV está acumulada nos últimos 12 meses em 6,19%. No último mês, em outubro, ela rendeu 132% da meta. E qual é a meta? INPC mais 5,75. É um pouco cruel a gente comparar, hoje em dia, atualmente, a rentabilidade de um plano CV, por exemplo, com uma meta de INPC mais 5,75.
Porque a inflação está fora de controle. Quando a gente olha quanto a inflação mais 5,75, a gente vai ter quase 16%. E você ter um investimento marcado a mercado que te renda 16%, gente, é muito difícil. Assim, se você não tem mecanismos que te permitam marcar títulos na curva para aproveitar de fato aquelas taxas que eu acabei de mostrar para vocês, é muito desafiador. Não, os investimentos da Previdata, da carteira CV, eles estão muito bem distribuídos. Na parte de renda variável e investimentos estruturados, a Previdata tem gestores terceirizados muito bem conceituados no mercado. A questão é, o mercado não está indo bem, tá? Então, não é um problema da Previdata. Se a gente comparar as movimentações que foram feitas ao longo de 2015, tanto para planos BD quanto CD, e aqui se inclui o CV também, o que a gente observa é, na renda fixa para plano BD, houve uma tendência clara de aumento da parcela de renda fixa. Por quê? Porque são planos buscando aproveitar essas boas taxas dos títulos públicos e comprando recursos para marcar na curva. Para plano CD, não há uma tendência clara de mercado. A gente pode ver pelos dados aqui, ó. É diferente da renda fixa, em que a gente observa uma redução muito clara da renda variável e aumento da renda fixa. Nos planos CVs, essa tendência não está clara. Se a gente comparar a rentabilidade e retorno dos planos da Previdata, que são esses aqui em cor diferente, com algumas outras entidades fechadas de previdência complementar, e com alguns outros indicadores de previdência aberta e poupança, a gente observa que o plano BD está bem posicionado, o plano CD está sofrendo mais. E por que o plano CD está sofrendo mais? Porque, como a gente viu aqui, a parcela dele de renda variável e de investimentos estruturados é maior do que no plano BD. Isso faz com que a rentabilidade do plano CV, seja menor, tá? E agora eu vou abrir para perguntas, porque eu sei que as perguntas são mais interessantes do que o que eu tinha para falar. Obrigada. Aproveitar, Maria Paula, aqui para fazer uma observação que ela pode nos ajudar bastante. Como o presidente Apertos colocou, no plano CV deles, eles têm 50% mais ou menos marcado na curva e o restante marcado a mercado. O que significa isso? Desde que a taxa de juros sobe, o seu título da carteira cai. Eles tiveram a ideia de botar parte a parte. A Previdata não. A Previdata colocou tudo a mercado. Qual é o entendimento da Previdata? Que se nós marcarmos como eles na curva e a mercado, é lógico, aquele retrato ali vai ser muito melhor. Vai ser muito parecido com o BD. Porque os títulos vão render retiliniamente. Quando você marca mercado, que é o último valor negociado e você precifica o seu ativo, ele vai cair, evidentemente. E por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque é um plano que permite portabilidade, compra, saque, transferência. Então, se eu tenho uma coisa que eu sei que eu vou resgatar lá na frente, mas alguém pode portar um valor aqui agora, o que vai estar acontecendo com ele? O que vai estar acontecendo com ele? A pessoa vai estar levando um valor que não existe nesse momento, não é o valor que ela conseguiria mercado. Então, o que nós fazemos com isso? Marcamos os títulos, todos a mercado, para que as pessoas possam se movimentar. Aí, é isso que eu gostaria de perguntar, Maria Paula, o efeito disso naquela rentabilidade que você mostrou, já que a nossa parcela de renda fixa é muito alta. Para o plano CV. De fato, se o plano CV também tivesse títulos marcados na curva, a rentabilidade ela ia ser bem próxima, por exemplo, do plano BD. Por quê? Porque a Previdata ela faz uma gestão muito ativa dos investimentos, é uma equipe que está sempre muito antenada e pronta para discutir, para refazer a carteira, etc. Então, a Previdata ela tem, no plano CV,
bons títulos de renda fixa, isso é fato. Só que pela questão da oscilação de mercado, então a rentabilidade acaba sofrendo, mas a gente teria uma rentabilidade bem parecida com o plano BD, se os títulos estivessem marcados na curva como estão no caso do plano BD mesmo. Posso. Vou tentar. Eu gosto de lousa, mas vou tentar sem escrever. Se você compra um título e paga R$1.000 por ele, você comprou ele por uma taxa de 10%. Então, daqui a um ano, se você mantiver ele com você vai ter R$1.100, porque você foi juntando esse pouquinho de juros todos os dias e daqui a um ano você tem R$1.100. Só que se você comprou esse título por R$1.000 a 10% e amanhã a taxa de juros sobe para 11% e você resolve vender esse título, o que vai acontecer? Você comprou um título por 10%, só que esse mesmo título no dia seguinte está pagando 11%. Isso quer dizer que o título que você comprou está pagando uma taxa de juros menor do que a que está sendo negociada no mercado naquele momento. Então, o seu título ele vai valer menos. Ele não vai mais valer os R$1.000. Por quê? Porque se o mercado tem o mesmo título para o mesmo vencimento com uma taxa de juros maior, ninguém vai querer comprar o seu título, vão querer comprar o que paga 11%. Certo? Então, por esse motivo, quando você marca mercado e a taxa de juros do título cai, você sobe, o preço do título cai. Então essa é a diferença. Se você tivesse ele com você até o vencimento, você não ia ter tido esse problema de queda do preço. Mas como você deixa ele marcado ao mercado, que é exatamente acompanhar essa oscilação do preço que ele está sendo negociado no mercado, então aí você pode ter essa queda na rentabilidade. É isso que é marcado no mercado, Na curva é essa questão que você leva ele até o vencimento, lá no fim você recebe os 1.100 e nada, não tem nenhuma preocupação. Mas você tem que decidir isso na hora que compra? Tem que decidir isso na hora que compra. E é uma coisa fixa? É uma coisa fixa e se você comprar um título marcado na curva, com base num estudo de ALM, etc., e depois, por acaso, você precisar vender esse título, você tem que fazer uma série de justificativas à Previc. E, além disso, você corre o risco de redistribuir a riqueza entre os participantes num plano CV ou CD. Por quê? Porque a gente não costuma comprar títulos marcados na curva em plano CD ou CV, porque a chance de você precisar de liquidez por causa de portabilidade, saída de pessoas, etc., é muito maior do que no plano BD. Além disso, no plano BD, você já tem comprometido com o trabalhador quanto você vai pagar para ele. Então, tá dado. No plano CV, não. Então, vamos supor que num plano CV você comprou títulos na curva, com base no seu estudo de passivos, no caso, o plano CV, e você precisou vender esse título antes do vencimento. Então, você esperava que ele fosse, até o vencimento, te pagar os 1.100. Mas você comprou por 1.000 e no meio do caminho você teve que vender e recebeu 900 por ele. Essa queda da rentabilidade vai impactar diretamente quem está hoje no plano. Por exemplo, quem vai se aposentar hoje, quem entende? E não impactaria quem ficaria até o fim. Então, por esse movimento de preço versus taxa de juros ao longo do tempo, você pode acabar gerando um efeito que ninguém quer, que é redistribuir a riqueza entre os participantes. Concordo plenamente. Esses pontinhos azuis que você vê aqui são todos entidades fechadas, tá? Eu só queria fazer a ressalva que eu acho que uma previdência não se compara com outra, ainda que sejam duas entidades fechadas. A gente traz o gráfico de comparação entre as entidades fechadas porque é um ponto que todo mundo quer ver. Mas, por exemplo, eu não posso comparar uma entidade fechada de previdência complementar que tem um plano maduro com outro plano jovem. A estrutura de investimento desses dois planos, ela vai ser totalmente diferente, ainda que sejam entidades fechadas de previdência complementar. A melhor comparação, eu acho, em relação à rentabilidade do plano é
em relação à própria meta, ou em relação ao CDI, que é o nosso custo de oportunidade da economia, né? Mas a comparação entre entidades que está nesse gráfico aqui, a gente traz mais por requisição dos clientes do que por concordar com eles. Porque se você olhar a estrutura de investimento de cada plano, se eu tivesse aberto cada pontinho desse aqui em relação à alocação do que é renda fixa, do que é renda variável, e mesmo assim, se eu olhasse, por exemplo, dentro do que é renda variável, a distribuição pelos gestores e a motivação para você alocar em um gestor ou outro, ou em um fundo com perfil X, um fundo com perfil Y, é totalmente diferente. Tem entidade fechada que tem um perfil mais agressivo, tem entidade fechada que gosta de ser mais conservadora, tem entidade fechada, por exemplo, que é um dos casos de um dos pontinhos que está aqui, que tem aquela abertura em perfis de investimento. Então, assim, esses pontinhos azuis, esse quadro aqui é aberta e poupanças, tem razão. Esses azuis são todos fechados, mas ainda assim eu acho que tem que ter uma cautela na hora de comparar. Sem problema, não deixa de ser um dado enriquecedor, com certeza. Como a Maria Paula enrolou agora as 2 horas, então eu vou encerrar para perguntas, mas eu gostaria de concordar com o Anderson e agradecer as palavras dele, mas tem uma coisa que é muito interessante de se ver nisso tudo. Nós comparamos entidades com entidades, planos com planos, que é muito interessante, mas não comparamos risco e retorno. Qual foi o risco que uma entidade, por exemplo, assumiu para conseguir 10%? Qual foi o risco que aquela outra entidade assumiu para conseguir 10%? Quando você tiver um estudo, que não existe, a gente não consegue ver, o risco e retorno que se consegue obter para ter um resultado, você vai conseguir comparar, sim, as entidades. O que acontece é que naqueles gráficos você via, por exemplo, mais renda fixa ou menos renda fixa. Como nós vemos aqui hoje, a renda fixa da Petros é marcada diferente da Previdado. Então você pode ter os mesmos ativos da Petros com a rentabilidade diferente. Por quê? Nós assumimos uma questão de não transferir renda entre participantes. E eles já decidiram diferente. É uma polêmica, é uma questão muito boa, mas cada plano. Então o risco e retorno não estão refletidos nesses comparativos. E aqueles gráficos de plotter e tudo mais, eles mostram aonde estão as rentabilidades, mas não o risco que se chegou para conseguir aquilo. Então eu concordo, e desculpe, com a Maria Paula, que esses pontinhos não traduzem o principal que é para o participante, o risco que se tem para chegar naquele objetivo. Talvez aquele comparativo possa parecer uma coisa muito boa, mas você não mostra o que tem ali dentro. Está marcado na curva, você tem muito fundo fechado, fundo próprio, você não sabe como é a precificação de ativos, você não sabe o que tem ali dentro. Ou seja, você vê um número cru comparado sem ver o que você tem por trás para chegar ali. Então, eu agradeço, acho ótimo esse debate, adoro, mas vamos permitir, como diz aqui meu caro presidente Maris, data vem, e agradecer a Maria Paula pela presença e a palestra. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada.